não precisa de uma cirurgia, algo tão invasivo para conseguir essa redução de peso. O senhor, prefere utilizar nos seus pacientes Ozempic ou Mounjaro? O Monjaro hoje a gente sabe que ele é quase que o dobro da perda de peso que o Ozempic traz e com muito menos efeito colateral. As 2 medicações são excelentes, a grande questão de utilizar ou não o Ozempic é porque tem pacientes que não toleram por conta dos efeitos colaterais que ele causam. Mas as 2 medicações são excelentes e um fato bem interessante, né, que eu gosto de falar, ele não tira a fome, ele dá saciedade. Então é muito interessante isso, porque parece que é pouca coisa, mas é totalmente diferente. As medicações de antigamente, como tinha a fepramona, a própria sibutramina, eles são medicações que tiram a fome da pessoa. Só o fato de você falar que está tirando alguma coisa parece uma coisa ruim. Uhum. O Ozempic, o Mounjaro, ele traz uma saciedade mais precoce. A pessoa que comia muito, ela começa a comer menos porque ela se sente saciada. E aí é a grande diferença dessa medicação, por isso que funciona muitas vezes como uma bariátrica. Porque o paciente diminui o estômago, você fica saciado mais rápido e para de comer. E é assim que a medicação E funciona. como que ela funciona no organismo para deixar por mais tempo saciado? Como que funciona dentro do organismo humano? Então, o Ozempic o Ozempic ele é o análogo de um hormônio que a gente produz que chama GLP-1, que é um hormônio que a gente libera no nosso estômago quando a gente come, o estômago dilata, você libera esse hormônio para avisar para o seu cérebro que o estômago está cheio, ou seja, a pessoa está saciada, pode parar de comer. O Mounjaro, ele além de ser um análogo do GLP-1, ele também é um agonista, né, ele bloqueia um outro hormônio que chama GIP, que é e a GIP, ela tem um efeito também junto com o Mounjaro, com o GLP-1, de controlar a glicemia e de trazer mais saciedade. E uma grande diferença, por que que o Mounjaro ele é tão mais eficiente, porque principalmente pela função da GIP que você utiliza, ele também aumenta a queima de gordura do paciente mesmo em repouso. Então a grande diferença está aí e ele dá muito menos efeito colateral e as pessoas conseguem tolerar mais a medicação. Agora sim, doutor, o uso aí da tirzepatida, ele é indicado para atletas de alta performance ou somente para pessoas que estão realmente com o sobrepeso? E aí, lógico, né, diante de todos os benefícios que o senhor está relatando aqui pra gente, agora um cara que tem já uma dieta restritiva, um cara que pratica exercícios físicos, que quer ganhar ali por uma questão estética ou até uma questão de ganho de performance, aí o Mounjaro não é recomendado, é isso? Para quem trabalha para atleta, a grande questão que a gente vai pensar também é no tipo de esporte que a pessoa faz, e aí performance eu falo que vai muito pelo carboidrato. Você, dependendo do esporte, você precisa comer para ter uma boa performance. E a medicação ela vai tirar o peso, tirar a fome, você não consegue comer e ele pode atrapalhar a performance em alguns tipos de esportes. É muito utilizado por alguns atletas, por exemplo, que precisa chegar numa faixa de peso para fazer algum campeonato. Então, eu, por exemplo, já fiz por um tempo levantamento olímpico. E aí, às vezes, você está lá 2, 3 quilos acima da sua faixa. Tem pessoas que utilizam para conseguir ter essa perda mais rápido e conseguir, às vezes, o campeonato está chegando, perder esse peso mais rápido e entrar na faixa de peso que precisa. Mas para atleta, não, realmente não é uma medicação muito recomendada, porque ele vai tirar a fome, vai tirar a energia, vai tirar a força. E aí, performance, a gente é totalmente o oposto de uma dieta. Agora, o terror de todos os gordinhos do Brasil, o efeito sanfona, né? Porque uma coisa você me recomenda lá o uso de 2, 3, 10, 20 canetinhas, eu realmente vejo os efeitos da tirzepatida, começo a ficar feliz, começo a ficar entusiasmado, até que eu não preciso perder mais peso. Aí eu paro com o medicamento. Automaticamente eu vou voltar a engordar? Imediatamente após cessar o medicamento? Ó, primeiro a gente tem que falar que obesidade é uma doença que não tem cura. Então, assim, é isso, a gente tem que entender isso. Primeiro entender que obesidade é uma doença, até porque muita gente tem preconceito com o obeso, porque o obeso está usando uma medicação e aí a pessoa, quer o caminho mais fácil. Não, aquilo é uma doença. Se você tiver uma diabetes, um câncer, qualquer outra coisa, você vai tratar com medicação. Então não é ruim, não está errado o paciente obeso usar uma medicação para tratar. E o Monjaro, o que que ele faz? Ele aumenta a saciedade, aumenta a perda de peso. Porém, se a pessoa não utilizar aquilo como uma ajuda, um auxílio para mudar a alimentação, para mudar a rotina de vida, para fazer exercício físico, quando parar de fazer a medicação, ela volta a ganhar peso. Uma estatística que chega até a assustar, 50% das pessoas que fazem cirurgia bariátrica, em 10 anos volta ao peso perdido. Então imagina, se você só utilizar o Monjaro e não mudar a sua alimentação, começar a comer de forma mais saudável, mais proteína, mais legumes,
fazer exercício físico, quando você parar a medicação, você vai voltar a ganhar peso. O legal é fazer tudo simultaneamente. Exatamente. O legal é utilizar a medicação como uma ajuda, até porque por que que ele tem sido tanto sucesso? Porque estatisticamente, se você começa um tratamento para perda de peso e você não vê resultado, você tem mais tendência a abandonar. E aí o Monjauro, ele traz um resultado tão rápido no início, que a pessoa fica mais bem disposta para poder fazer atividade física, você consegue melhorar dores que muitas vezes impede do paciente fazer exercício físico, e com isso a pessoa vê no resultado, eu costumo brincar que se você vê o resultado, você começa a ver um gominho aparecendo, você pensa 2 vezes antes de comer um sorvete. Com certeza. Verdade. É o Você vê estímulo, né? e cientificamente é provado, o emagrecimento rápido no intervalo inicial, ele vai geralmente levar a um maior emagrecimento a longo prazo. E aí por isso que só que a gente como que evita que você reganhe esse peso? Mudando a alimentação, focando no ganho de massa magra, mudando o estilo de vida para você não ficar dependente da medicação. Mas ela é uma medicação que pode ser utilizada pela vida toda. Tem que mudar a forma de pensar, né? Eu tinha uma amiga que trabalhava no consultório de um doutor que fazia bariátrica e só autorizavam fazer a bariátrica depois que a psicóloga desse o ok e aí fazia o tratamento antes, durante e depois. Porque se não mudar a forma de pensar e o estilo de vida, aquela cirurgia poderia depois, a longo prazo, a pessoa engordar tudo de novo e não fazer mais efeito. Não, e pode ser ainda pior, porque o que eu explico sempre para os meus pacientes, quando você emagrece, você diminui o tamanho das células de gordura. Quando você engorda, as células de gordura elas se multiplicam e a célula de gordura ela não morre, igual as outras células que a gente tem. Então, toda vez que você emagreceu e engordou de novo, você vai tendo cada vez mais números de células de gordura e o emagrecimento fica mais difícil. Então, por isso que é importante, quando a gente começar um tratamento para perda de peso, evitar esse reganho de peso, porque cada vez que você ganhar peso de novo, fica mais difícil ainda para perder peso de novo. Aliás, daqui a pouquinho tem pergunta no chat, a gente vai soltar aqui a pergunta dos nossos queridos internautas que estão acompanhando aqui a nossa entrevista com o Dr. Keylon. Você pode aí comentar no chat, tudo que você quiser saber, é só mandar aí que daqui a pouquinho a gente abre espaço para todos vocês. Enquanto a gente pega ali com o leque as perguntas, doutor, um questionamento que eu tenho é o seguinte, o pessoal da maromba, o pessoal da academia que está fazendo aí de uma forma responsável o uso de alguma testosterona ou algum outro anabólico, se pode fazer simultaneamente o uso da tirzepatida em paralelo com o anabolizante, ou tem algum tipo de restrição em relação a isso? O termo anabolizante, eu brinco, eu nem gosto muito de usar porque ele vem carregado Estereótipos, né? de estereótipo ruim. Mas a reposição, você manter os níveis de testosterona em níveis ideais, em níveis mais elevados, você consegue aumentar muito o resultado do paciente, aumenta a queima de gordura e você previne a perda de massa magra. Teve um estudo recente que mostraram que a perda de peso com Ozempic chega a ser 39% em perda de massa magra, o que é péssimo para a saúde. E não adianta você ficar chupado seco, mas com uma aparência estética horrível. Com a aparência do cabeção. Quando você perde massa magra, você aumenta muito, seu metabolismo cai muito e você tem muito mais chance de voltar a ganhar peso de novo. Então, eu particularmente, eu gosto muito dessa estratégia, óbvio, avaliando o paciente, vendo que o paciente tem uma testosterona mais baixa, seja homem ou mulher, até porque a testosterona não é só o hormônio do homem, mas a mulher também precisa da testosterona. E quando a gente faz o uso dessa medicação, equilibrando a testosterona, ajustando os hormônios, o paciente consegue perder ainda mais peso, perder mais gordura e a gente preserva a massa muscular. Então, realmente, é excelente essa estratégia, quando bem acompanhado, associar o uso do Ozempic ou do Mounjaro com reposição hormonal. Perfeito. A gente está falando aqui só do ônus, né? Mas como toda droga, como todo medicamento, a gente sabe que pode ter aí efeito colateral. E eu li na internet, aliás, não recomendo quando você tiver alguma dúvida e tal, dá um Google aí, só vem coisa ruim, e aí assusta. Né? E a gente sabe que nem sempre funciona dessa maneira que a gente lê ali de uma forma muito explícita. Quando eu dei um Google lá no Mounjaro, eu li perda de cabelo, constipação, enfim, uma série de problemas que acho que ninguém quer ter esse tipo de sintoma no seu corpo. Quais são, de forma real, de uma forma assim bem objetiva, os efeitos colaterais do Mounjaro? Ou podem ser, né? Os efeitos colaterais do Mounjaro principais descritos em bula são náuseas, vômitos, pode dar diarreia, constipação, realmente. Essas outras questões, como que é perda de cabelo, isso aí não acontece diretamente pela medicação. O que acontece? Hoje a gente já sabe que o Mounjaro ele leva um emagrecimento semelhante ao da cirurgia bariátrica. Então, é só a gente parar para analisar. O paciente, todo mundo conhece alguém que fez bariátrica e toma Muita vitamina. toneladas de multivitamínicos. Quando você usa uma medicação como o Mounjaro, você reduz tanto
a quantidade de comida que você come, você acaba parando de comer frutas, verduras, porque você não dá conta de comer. E aí o paciente evolui com deficiência de vitaminas. A queda de cabelo pelo Monjaro é basicamente por essa deficiência, porque cabelo ele é feito com o que sobra do nosso corpo. Então, se você tem uma deficiência, por exemplo, de selênio, ferro, vitamina C, que são indispensáveis para a produção de cabelo, o seu corpo vai utilizar todos esses nutrientes para fazer outra coisa. E aí o cabelo vai cair porque está em falta. Mas se a gente usa a medicação e mantém uma suplementação boa, que é o certo, o paciente não tem esse problema. E quais seriam os efeitos colaterais do Ozempic, uma vez que ele é comprovado que tem mais efeitos colaterais do que o Mounjaro? Os principais efeitos colaterais que às vezes atrapalham para a pessoa persistir, realmente a náusea, vômito, que chega muitas vezes o paciente Muito maior do que o do Mounjaro. não consegue persistir com o uso da medicação, porque realmente a pessoa se sente tão mal, ele também, os dois, né, tanto o Mounjaro quanto o Ozempic, eles atuam no metabolismo da insulina, então eles aumentam a secreção de insulina, e aí algumas pessoas sentem uma queda muito grande de energia, porque você aumenta a insulina. É só a gente pensar, quando a gente, por exemplo, come muito doce, que dá a gente faz aquele pico de insulina e dá aquele soninho Soninho. depois do almoço, Aham. Sim. é porque você aumentou a secreção de insulina. Então você imagina que o Ozempic e o Mounjaro, eles vão aumentar o tempo inteiro essa liberação de insulina. Então algumas pessoas podem sentir